Olá, estudantes da Rede Pública de Paço do Lumiar e telespectadores da TV Alternativa. Eu sou o professor Júlio Salles e esta é mais uma aula do projeto PROIDEB, idealizado e executado pela Secretaria Municipal de Educação de Paço do Lumiar, em parceria com a TV Alternativa. Na aula de hoje, nós iremos dar ênfase a um descritor que até já foi trabalhado, mas de forma compartilhada com outros. Agora, nós iremos trabalhar especificamente o D12, identificar a finalidade de textos de gêneros diferentes. Para isso, na nossa aula de hoje, nós conversaremos, nós tentaríamos aí caminhar para o reconhecimento da finalidade comunicativa de um texto em uma situação real de produção textual. E aí eu trouxe para vocês uma questão que, embora não tenha figurado ainda uma das avaliações do SAEB, ela vai mostrar para vocês o quão importante é conhecer as características dos diversos gêneros diferentes para compreender a finalidade do texto em questão. Então, vejamos. Assinale a alternativa que associa, respectivamente, as características e a função social aos gêneros mencionados abaixo. Então, nesse caso aqui, nós temos 3 frases, cada uma delas descreve um tipo de gênero textual específico. Você vai ler a frase 1 e procurar uma das alternativas, crônica, fábula, relato, que se encaixe na frase 1. Você vai ler a frase 2 e procurar. A frase 2 representa qual desses gêneros textuais? Fábula, conto, anúncio, autobiográfico, anúncio publicitário. E você vai ler a frase 3 e procurar qual gênero textual representa a informação que está nessa frase 3. Após fazer isso, você assinala a alternativa correta. Então, vejamos o que contém na frase 1. Frase 1. Pequena narrativa em que os animais são as personagens protagonistas. Apresenta uma crítica ao comportamento humano por meio de atitudes de animais. Esse gênero serve como distração e moralização, pois apresenta determinados valores considerados socialmente aceitos. Frase 2. Texto com linguagem verbal e não verbal, ou seja, mista, da ordem do descrever ou prescrever, com uso de elementos voltados para determinado público-alvo, cujo objetivo é despertar sentidos ou desejos, a fim de convencer o leitor a assumir determinada conduta. Apresenta predomínio da sugestão sobre a informação. Frase 3. Texto com as mesmas características básicas da narração, sem, contudo, apresentar conflito. Tem a função social de representar experiências vividas situadas no tempo. Então, considerando aí a associação feita por vocês, já mentalmente aí, em relação a cada frase, cada descrição, a cada gênero, qual alternativa nós marcaríamos? O enunciado diz assim: texto com as mesmas características básicas da narração, sem, contudo, apresentar conflito, tem a função social de representar experiências vividas situadas no tempo. É a crônica, é a fábula e é o anúncio publicitário, respectivamente. É a fábula, o conto, a notícia de jornal, como diz a letra B. Ou letra C, relato autobiográfico, anúncio publicitário ou fábula. Ou seria a letra D, em que eu tenho fábula, anúncio publicitário e relato autobiográfico, respectivamente. Ou é a letra E, relato autobiográfico, fábula ou anúncio publicitário. Você aí em casa, fazendo a devida associação, qual alternativa você marcaria? Se você marcou a letra D, você marcou a alternativa correta. A frase 1 representa as características de uma fábula, a frase 2 de um anúncio publicitário e a frase 3 de um relato autobiográfico. Mas espera aí, professor, como é que o senhor chegou a essa conclusão? Como é que nós aqui, alunos, podemos encontrar uma questão dessa e percebermos pelo gênero textual a finalidade de determinado texto? Vejamos, turma. Em cada frase
que descreve os gêneros, nós temos algumas expressões que eu destaquei aqui de vermelho, que representam a finalidade básica desse gênero. Observe aqui, ó, a finalidade básica de cada gênero está marcada de vermelho. Então, no item 1, cujo gênero é fábula, tem dizendo assim, ó, esse gênero serve como distração e moralização, pois apresenta determinados valores considerados socialmente aceitos. Então, nós temos aqui, nesse trecho destacado em vermelho, a finalidade básica do gênero textual fábula. Nós temos na frase 3 também a finalidade básica do gênero textual anúncio publicitário, na medida em que ele diz: o objetivo é despertar sentidos, sentidos ou desejos, a fim de convencer o leitor a assumir determinada conduta. E na frase 3, eu também tenho aí a finalidade básica do relato autobiográfico. Percebam que ele diz assim, ó, tem a função social de representar experiências vividas situadas no tempo. Então, turma, pessoal de casa, minha turma virtual, que são vocês, nós temos aqui, nessa questão, uma pista certeira. Compreendendo as características e a finalidade de determinados gêneros textuais, você consegue encontrar mais facilmente, né, a finalidade de um texto específico, aquele que vai estar na prova do SAEB quando vocês tiverem de fazer uma questão relacionada, né, ao D12. Então, vejamos o seguinte. Nós temos aqui no texto 1, né, no primeiro exemplo, um recorte aí, né, da matéria, de capa do jornal Folha de São Paulo. Nós podemos perceber, né, o nome da empresa, né, o nome do jornal, Folha de São Paulo. Esse texto aí, nele está destacado o que é manchete, né, o que é a lead, nós temos aí a data, o ano, temos várias informações. Mas vejamos bem, qual é a finalidade do gênero textual em questão? Quando você lê um jornal, quando você pega um jornal, qual é a finalidade desse tipo de gênero textual? Se você falou que a finalidade dele é informar o leitor sobre fatos relevantes, você pensou corretamente. Porque a finalidade de um gênero jornalístico é informar o leitor sobre isso, sobre os fatos mais importantes, mais relevantes e atuais, né, do lugar em que moramos. Nós temos aqui no texto 2 o gênero textual calendário. Nós podemos observar ali que há uma finalidade que até se parece um pouco, né, de alguma forma, com a finalidade do texto 1, né, do gênero texto 1. Porque lá no texto 2, no calendário, nós também temos informações. A intenção de quem produz um calendário é informar também o leitor acerca da relação entre dias do mês e dias da semana. Mas essa finalidade é parcialmente a mesma. Porque como os gêneros são diferentes, eles têm funções sociais diferentes. E, portanto, isso interfere na finalidade de cada um. Embora ambos sejam textos que visem a informar o leitor sobre algo, no texto 1, que é um texto jornalístico, essa finalidade de informar, ela vem carregada de um texto narrativo. Quando o jornal informa o leitor sobre fatos relevantes, ele vai narrar esses fatos. E aí tem todos aqueles elementos da narrativa. Já no gênero textual calendário, a finalidade pode até ser informar também, mas ele se vale de descrições, porque ele vai descrever ali, né, naquela tabela, podem perceber que ali há uma tabela, né, num plano horizontal e num plano vertical. Né, no plano horizontal, aí nós temos os dias, né, da semana, do mês, que se encaixam aí em cada dia da semana. Percebam que na primeira coluna, que é a coluna do domingo, ela está de vermelho, porque é a coluna do dia, né, domingo, dia considerado aí um dia que não é um dia útil, né, para quase todos os setores. Nós temos no calendário também a informação dos feriados, dos dias em que os dias que são alusivos a determinadas datas importantes, datas comemorativas. Nós temos, por vezes, a descrição das fases da Lua. Portanto, o calendário ele não tem nenhum tipo de narração, mas ele informa, tanto quanto o jornal também informa, mas
com metodologias e, portanto, com finalidades diferentes. Então, percebam que a relação entre gêneros está diretamente associada à finalidade de cada texto. E aí, antes de prosseguirmos, é importante saber que, quando produzimos um texto, mesmo sem pensar nisso, nós o organizamos de acordo com a finalidade que ele terá. É fácil notar, por exemplo, que quem produziu o texto 1, o texto jornalístico, tinha em mente uma finalidade comunicativa diferente de quem produziu o texto 2, embora ambos visem a informar. Além disso, os textos foram produzidos e veiculados em situações e contextos distintos. O texto 1 foi extraído de um jornal, ao passo que o texto 2 compunha um bloquinho de folhas de calendário. Portanto, finalidade comunicativa é aquilo que você quer comunicar. É o objeto que você, o jornalista, por exemplo, tem de informar quando descreve a página da notícia. É o objetivo, na verdade, eu li como objeto. As situações e o contexto de produção se referem ao autor, ao leitor, ao veículo transmissor da mensagem, ao momento da produção e da leitura. Tudo isso influencia na produção textual. Essas distintas finalidades comunicativas, situações e contextos de produção contribuem para que os dois textos que vimos anteriormente sejam de gêneros diferentes. Portanto, galera, a gente tem de entender que para nós acharmos a finalidade ou as finalidades de determinados textos, nós precisamos identificar de cara a qual gênero textual ele pertence, como vimos no caso do jornal e do calendário. São gêneros textuais diferentes, apesar de ambos informar o leitor sobre algo, a finalidade deles acaba se distinguindo, as finalidades acabam se distinguindo quando nós percebemos que o texto jornalístico visa informar o leitor sobre fatos relevantes por meio de uma narração e que o calendário visa informar o leitor sobre a relação entre os dias do mês e o dia da semana, descrevendo aí diversas outras características relacionadas ao tempo, como, por exemplo, as fases da Lua e as datas alusivas ou comemorativas. E aí, cabe aí uma reflexão. Mas, de que forma o domínio desse descritor costuma ser cobrado nas avaliações do SAEB? O descritor 12, relacionado à identificação da finalidade de determinados gêneros. Como ele é cobrado na avaliação do SAEB? Então, vamos agora nos preparar para isso. Vejamos a seguinte questão. Nesse texto, publicado na revista Super Interessante, em outubro de 2003, essa informação está lá abaixo do texto, né? O título do texto é Mente Quieta, Corpo Saudável. Vejamos. A meditação ajuda a controlar a ansiedade e a aliviar a dor? Ao que tudo indica, sim. Nessas duas áreas, os cientistas encontraram as maiores evidências da ação terapêutica da meditação, medida em dezenas de pesquisas. Nos últimos 24 anos, só a Clínica de Redução do Estresse da Universidade de Massachusetts monitorou 14 mil portadores de câncer, AIDS, dor crônica e complicações gástricas. Os técnicos descobriram que, submetidos a sessões de meditação que alteram o foco de sua atenção, os pacientes reduziram o nível de ansiedade e diminuíram ou abandonaram o uso de analgésicos. Então vejamos aqui que esse texto ele traz informações, determinados tipos de informações, e, portanto, ele pertencendo a determinado gênero textual, ele tem uma finalidade específica. E aí a questão cobra isso. E ele diz assim, ó, o texto tem por finalidade, letra A, criticar um fato. Letra B, conscientizar o leitor sobre algo. Letra C, denunciar um problema. Ou letra D, informar sobre uma descoberta. Você mesma em casa, nosso telespectador, nosso aluno da Rede Municipal de Paços do Lumiar, você marcaria qual alternativa se deparando com uma questão como esta na avaliação do SAEB?
se você marcaria a letra D, você estaria optando aí pela alternativa correta, informar sobre uma descoberta. Mas, espera aí, professor, como é que eu chego a esta conclusão? Qual caminho eu devo percorrer para encontrar a finalidade desse texto e acertar essa questão? Existem pistas ao longo do texto e no próprio enunciado que me guiam para a alternativa correta? Vejamos. Olha o que o texto diz. Na segunda linha, ele diz assim, ó, os cientistas encontraram as maiores evidências. Então, esse fragmento de texto já está diretamente associado à letra D, informar sobre uma descoberta. Porque no momento que eu digo que os cientistas encontraram as maiores evidências, se eles encontraram é porque antes elas não haviam sido encontradas. Então, se elas não haviam sido encontradas, é porque foi uma novidade, foi uma descoberta, como está aqui. Mas não para por aí, o texto nos dá mais pista ainda. Ele diz assim, ó, os técnicos descobriram, usa aí expressamente, explicitamente o verbo descobrir, que figura a alternativa D, informar sobre uma descoberta. Outra, a qual gênero textual esse texto pertence? Nós já estamos vendo que esse texto fala sobre a descoberta, que alguns técnicos da área das ciências fizeram. Ele dá informações sobre essa descoberta, que foi feita por meio de pesquisas. As pessoas que foram envolvidas, ele diz aí que foram 24 anos de pesquisas e mais de 14 mil portadores de diversas doenças foram monitorados. Esse texto foi publicado, olha o que está em vermelho aqui embaixo, na revista Super Interessante. Pessoal, a revista Super Interessante, ela traz matérias relacionadas ao mundo da ciência, só que com uma linguagem um pouco mais acessível ao público em geral. Então, um texto publicado numa revista que divulga informações da área das ciências. Um texto que fala sobre descobertas de determinados técnicos que fizeram essas descobertas por meio de pesquisas. Ora, esse texto, ele visa a quê? Qual seria, portanto, a finalidade dele? Informar sobre, neste caso, uma descoberta da área científica. Então, informar o leitor sobre determinada coisa é um texto típico de determinados gêneros textuais. Agora, neste caso específico, informar sobre uma descoberta é a finalidade principal deste texto especificamente, que já figurou uma das avaliações do SAEB. Então, pessoal, essa foi mais uma das nossas aulas preparatórias aí para a prova que vocês irão fazer, que visa a guiá-los aí pelo mundo dos descritores, a fim de que vocês possam se sair cada vez melhor. Então, eu sou o professor Júlio Salles e esta foi mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!